Não estranhe, eu não fui expulso de casa. É que hoje é segunda-feira. Na segunda-feira, nesta segunda-feira, que é a segunda-feira sim, segunda-feira não, esta é a segunda sim, eu escrevo um artigo para o Estadão de quarta-feira e um artigo para o blog do Neumann no portal do Estadão, que eu publico sempre às segundas-feiras, né? Então, eu não almoço, eu venho cedo de casa, venho para o jornal e não tive tempo de voltar para casa para fazer o vídeo que eu tenho que fazer para você, porque é um compromisso que nós temos diário. Segunda-feira, 28 de outubro, eu quero começar lhe dizendo que eu acho que o presidente Jair Bolsonaro não devia ter dado cartaz a quem não merece. Eu estou falando de Alberto Fernandes, o presidente eleito da Argentina, que foi, no seu discurso de vitória, gritar Lula livre e provocar a multidão que ficou repetindo Lula livre, Lula livre, Lula livre. Bom, então eu estou aproveitando essa batatada do senhor Fernandes. Aliás, eu ainda estou em dúvida. Quem é, afinal, o poste de quem? É o Fernandes, que é o poste da Cristina Kirchner, ou é a Cristina Kirchner, que é candidata a vice, mas então seria o poste do Fernandes, né? Pois então, vamos ver se você me ajuda aí a resolver esse... O caso é o seguinte, hein? Eles são peronistas. Os peronistas mandam na Argentina há mais de 60 anos. Os peronistas pegaram a Argentina entre os 10 países mais ricos do mundo. A Argentina é como uma mesa de bilhar, pastagens enormes e um gado maravilhoso. Era um país rico e hoje afunda na miséria graças ao populismo ignorante, incompetente, corrupto e arrogante dos descendentes dos discípulos do general Perón, que é o caso da Cristina. Aí você vai me dizer, não, mas o Alfonsín não era peronista, e muito menos o Macri. Mas o Macri também não é esse liberal que todo mundo fala, não. O Macri simplesmente se aproveitou da decadência popular dos Kirchner, não do peronismo em geral, para ter um interregno aí em que tentou, mas tentou sem convicção, sem força e sem competência. Afundou e devolveu para o peronismo. Isso não é uma vitória da esquerda, é uma vitória do peronismo, do populismo, e é natural que os peronistas tenham esse comportamento. Por exemplo, o Alberto Fernandes, ao comemorar a vitória no seu discurso de triunfo, ele discursou para uma multidão de militantes peronistas que gritaram Lula livre a partir do comando dele. Não foi nenhuma ofensa ao Bolsonaro, nem mesmo à direita. Foi uma ofensa ao Estado de Direito do Brasil. O Lula não é um preso político, o Lula é um político preso, como dizia antigamente o Reinaldo Azevedo. Pois então, o Lula é um bandido condenado. Quem se junta com ele é bandido também. Aliás, os peronistas são ladrões. Cristina Kirchner responde a não sei quantos processos. O Alberto Fernandes foi incompetente quando trabalhou com o Alfonsín, quando trabalhou com Carlos Menem e quando trabalhou com Néstor e com Cristina Kirchner. Não é nenhum gênio. A Argentina vai continuar afundando. Do seu destino de país rico que afunda, a Argentina não vai se livrar gritando Lula livre. Agora, não vai ser o Alberto Fernandes que com o seu discurso vai soltar o Lula, não. Nós temos de nos conformar que o Lula vai ser solto pelos amiguinhos do Supremo, pelos amiguinhos do Congresso. Os amiguinhos do Supremo e os compadritos, já que estamos falando de Argentina, do Congresso, que estão solapando, boicotando o combate à corrupção e que, para livrar a própria pele, um bando de ladrões ou de denunciados, ou de acusados, ou de processados, estão simplesmente usando essa imagem internacional do Lula para livrar a pele deles no Congresso e no Supremo. Pensa aí, 3 dos ministros do Supremo foram nomeados por Lula, 3 por Dilma, que era poste de Lula. Outro pelo Fernando Henrique. O Fernando Henrique não vive dizendo que quer ver o Lula livre. Outro pelo Sarney. Você duvida que o Sarney não queira o Lula livre? E, por fim, outro que é o primo do Collor e o último que é nomeado pelo
Michel Temer. Eu queria até lembrar a vocês o seguinte, que o Alexandre de Moraes, ele foi lançado na vida pública pelo Gilberto Kassab, prefeito de São Paulo. E hoje o Gilberto Kassab tem dele uma opinião semelhante à que tinha o Saulo Ramos a respeito do Celso de Mello, que é o decano, né? O Saulo Ramos usou uma definição sobre o Celso de Mello que eu não posso dizer aqui, porque o meu amigo Carlão, torcedor do São Paulo e técnico aqui da rádio que está me gravando, é um homem de respeito, é um pai de família, e ele não pode usar a palavra, ele não pode ouvir aqui, nem você, que eu respeito muito, eu estou aí com 309 mil inscritos, tá? Nem você, que também é uma pessoa de direito, pode ouvir o que escreveu o Saulo Ramos, que levou o Celso de Mello a substituí-lo, porque o Sarney queria colocar o Saulo Ramos. Está lá no livro dele, Código da Vida, vai lá, que você vai ver o que ele acha. Pois é, mais ou menos o que o Kassab, que lançou o Alexandre de Moraes, acha também do Alexandre de Moraes. Como diria minha avó Nanita, são todos gente da mesma laia. Por falar em laia, eu me esqueci de falar com você aqui no fim de semana que esse livro do Toffoli, que foi lançado depois da sessão, e que a sessão foi interrompida para que ele fosse lá para o beijamão, para o beijo em minha mão, ele foi coordenado pelo Alexandre de Moraes. Então o Alexandre de Moraes fez aquele voto duplo, né? Mas o Alexandre de Moraes hoje é ali da copa e cozinha do Dias Toffoli. Por isso que relatou aquele decreto infame que proíbe as pessoas de terem opinião própria sobre o Supremo e que ele, Alexandre de Moraes, usou para censurar a revista Cruzoé do antagonista, tá certo? Pois é, esse livro foi coordenado por ele e pelo André Mendonça, o advogado-geral da União. O candidato do Toffoli e do Bolsonaro ao lugar do Celso de Mello quando ele se aposentar em novembro de 2020. Então eu vivo dizendo a vocês, tudo isso vem de um acordo, porque tudo isso começou quando o doutor Frederico Versaff, o advogado do Flávio Bolsonaro, conseguiu com o Toffoli um decreto, também uma medida sumária que impediu o Flávio Bolsonaro de ser investigado pelo Ministério Público. E agora que estão aí ressuscitando áudios do Fabrício de Queiroz, chegou a vez de perguntar por que é que o Fabrício de Queiroz ainda não foi depor no Ministério Público. Sabe por que é que não foi? Porque o primeiro Dias Toffoli e depois o Gilmar Mendes o blindaram. E agora está aparecendo áudios aí em que ele fala até do Bolsonaro. Quer dizer, a coisa está realmente atingindo a família inteira e é acordo. É nesse acordo que justifica o seguinte: o senhor André Mendonça, que sempre prosperou na Advocacia Geral da União até chegar ao cargo de titular, foi promovido por ajuda do Dias Toffoli. Ele estava ajudando dois senhores, ao contrário da parábola bíblica, ele serve a dois senhores, o Toffoli e o Bolsonaro, e vai ser ministro do Supremo. Quando ele for, ele vai servir só ao Toffoli. Agora, ninguém precisa contar isso para o Bolsonaro, que ele sabe. O Bolsonaro está fazendo isso para mostrar para ele que está cumprindo a parte no acordão que ele tem com o Toffoli. Outro que está nessa é aquele Gustavo Aras. É Augusto Aras. O Augusto Aras, lá no Nordeste a gente chama de mijou para trás. Mijou para trás, recuou naquele protesto que a dona Raquel Dodge, a antecessora dele, fez contra o afastamento do Ministério Público Federal do inquérito aberto pelo Dias Toffoli, sobre o qual eu falei agora há pouco. O Supremo está, através do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, substituindo o Ministério Público na acusação, na abertura do inquérito. Então, o Augusto Aras, nomeado pelo Bolsonaro, está traindo a própria corporação. E o Ministério Público e os procuradores não vão reclamar disso, não, Vão deixar isso correr assim pelo acaso? Então, presta atenção, ouça isso. Amanhã eu estarei de volta em casa, de volta com você, e vamos comemorar os 309 mil. Vamos em frente. Vamos lá, vamos compartilhar, vamos dar like e vamos nos inscrever. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Bom, direto ao assunto. Em té, e só a verdade nos salvará.